Na aula de hoje, iremos estudar adição e subtração de números inteiros. Adição de números inteiros. Vamos estudar duas regrinhas. Quando os números têm o mesmo sinal, adicionamos os números e conservamos o sinal comum. Por exemplo, se tivermos a soma de dois números positivos, o seu resultado será positivo. Ou seja, 2 positivo mais 3 positivo, 5 positivo. Se tivermos a soma de dois números negativos, o seu resultado também será negativo. 2 negativo mais 3 negativo é igual a 5 negativo. Quando os números tiverem sinais diferentes, subtraímos os números e o resultado será como o sinal do maior número em valor absoluto. Exemplo: 2 positivo mais 3 negativo. O resultado será 1 negativo. Subtraímos os números e o sinal será do maior número em valor absoluto, o sinal do 3, menos 1. Ou pensando como dinheiro, positivo a gente tem e negativo a gente deve. Se tivermos R$ 2 e devermos 3, pagamos 2 e ficamos devendo 1. Então, resultado 1 negativo. Neste outro caso, 2 negativo somado com 3 positivo. Subtraímos e o resultado terá o sinal do maior número absoluto, que é 3, então será positivo, 1 positivo. Ou, se devemos R$ 2 e temos 3, pagamos o 2 e ainda sobra 1. Se sobrou, então é positivo. Notação simplificada. Também podemos calcular tirando os parênteses. Se temos 4 positivo mais 3 positivo, entre parênteses, tirando os parênteses, podemos escrever dessa forma: mais 4 mais 3. 4 positivo e 3 positivo. O resultado é 7 positivo. Exemplo B: 3 negativo somado com 11 negativo. Tirando dos parênteses, temos dois números negativos. Então, o resultado será 14 negativo. Se levarmos em consideração que negativo a gente deve, então temos aqui nesse exemplo que devemos 3 e também devemos 11. Ao todo, devemos 14. Então, 14 negativo. Exemplo C: 2 positivo somado com 3 negativo. Tirando dos parênteses, teremos o número 2 positivo com o número 3 negativo. O resultado será 1 negativo. Subtração de números inteiros. A subtração de dois números é calculada adicionando-se o primeiro número ao oposto do segundo número, ou seja, a subtração irá virar uma adição. Então, no exemplo A temos 5 positivo menos 4 negativo. Iremos somar o primeiro número com o oposto do segundo número. Se o segundo número estiver negativo, ele ficará positivo. Então, a nossa subtração virou uma adição e o segundo número trocamos de sinal. Agora temos 5 positivo mais 4 positivo. O resultado, 9 positivo. Exemplo B: 2 positivo menos 5 positivo. Iremos adicionar o primeiro número com o oposto do segundo número. Então, o 5 positivo ficará
negativo. Então, temos 2 positivo somado com 5 negativo. 2 positivo com 5 negativo, o resultado é 3 negativo. Exemplo C. 2 negativo menos 5 positivo. Seguindo o mesmo processo, iremos transformar em uma adição e o segundo número troca de sinal. Ficará 2 negativo mais 5 negativo. A soma de dois números negativos, o resultado também é negativo. É só pensar como dívida. Se eu devo 2 e também devo 5, ao todo eu devo 7. Exemplo D. 7 negativo menos 4 negativo. Ficará 7 negativo somado com 4 positivo. E o resultado é 3 negativo. Adição algébrica de números inteiros. Quando tivermos um sinal de mais na frente de parênteses, mantemos o mesmo sinal do número que está dentro dos parênteses. Exemplo, aqui temos um sinal de mais na frente do 9 positivo. Como é um sinal de mais que está na frente dos parênteses, mantemos o mesmo sinal do 9. Neste outro exemplo, temos o 12 negativo dentro dos parênteses. Como temos o sinal de mais aqui, na frente dos parênteses, mantemos o mesmo sinal. Então, o 12 continua negativo. Ou seja, quando tem o mais na frente dos parênteses, mantemos o mesmo sinal do número. Quando tiver o sinal de menos na frente dos parênteses, trocamos o sinal do número que estiver dentro. Exemplo, temos aqui o sinal de menos e o 3 positivo dentro dos parênteses. Quando tiver o sinal de menos na frente dos parênteses, está dizendo troque o sinal. Se o 3 está positivo, então ele ficará negativo. Nesse outro exemplo, temos 5 negativo dentro dos parênteses e o sinal de menos do lado de fora. Então, troque o sinal. Então, o 5 ficará positivo. Resumindo, sinal de mais na frente dos parênteses, mantemos o mesmo sinal. Quando tiver o sinal de menos na frente dos parênteses, trocamos o sinal. Exemplo. Exemplo A. Vamos tirar os números dos parênteses. Aqui temos o número menos 12. Como não tem nenhum sinal na frente dos parênteses, então ficará só menos 12. Não mexe. E aqui temos o número menos 4. Como tem o sinal de mais, então mantemos o mesmo sinal, menos 4. Então ficará menos 12, menos 4. 12 negativo com 4 negativo, 16 negativo. E este é o nosso resultado. Exemplo B. Vamos calcular. Primeiro, vamos tirar todos os números dos parênteses. Temos o número 5 negativo. Como não tem nenhum sinal na frente dos parênteses, ficará o mesmo número, menos 5. Aqui temos o 8, como temos o sinal de mais na frente dos parênteses, continua o mesmo sinal, positivo. E aqui temos o número mais 1, mas como temos o sinal de menos na frente dos parênteses, trocamos o sinal, então ficará menos 1. Calculando, colocando o 5 negativo com o 1 negativo e o 8, temos 5 negativo com 1 negativo, sinais iguais, soma e conserva o sinal, vai ficar 6 negativo mais o 8. 6 negativo com 8 positivo, 2 positivo. Lembrando que negativo a gente deve, positivo a gente tem. Se devemos 6 e temos 8, pagamos o 6
e ficamos com 2. E esse é o nosso resultado. Então, pessoal, por hoje é só. Tchau e até a próxima aula.